Uns meses atrás, quando criticávamos, e a função da oposição é essa, é criticar, já o Norberto Bobbio sempre falava que, o cientista político italiano falecido há pouco tempo, de que o país que tem o privilégio de ter uma boa oposição, acaba a situação governando melhor, porque a oposição faz com que os erros e desacertos sejam aflorados e aí minimiza os enganos, os equívocos, o governo função de oposição é empurrar governo, não é? É isso. O PT fez isso muito bem nos governos. Foi uma oposição do Fernando Henrique Cardoso, até destrutiva, né? O fato é que a gente, meses atrás, mostrava que a economia não ia bem, que a inflação estava voltando. Agora, nós estamos no teto da meta e a inflação de alimentos com mais de 8% ao ano. Que a taxa de juros não se sustentaria. O que acontece? Nós estamos com um aumento agora de 0,5% e o Banco Central ameaçando aumentar mais 0,5%, chegando a um valor acima daquele valor que foi o valor herdado pela presidente Dilma Rousseff. A balança comercial arrebentada. E Petrobras quase falida. Correios, que é um monopólio, dando prejuízo bilionário durante 2 anos. Você dá prejuízo quando você não tem concorrente? E é um monopólio. Só tem ele e assim mesmo dá prejuízo é inacreditável. Quando se pode impor regras e dar prejuízo, não há concorrência. Quando falávamos que a economia ia mal, a resposta dos deputados do PT e do Bloco Aliado era: imagine, nós temos uma taxa de desemprego das menores nos últimos anos no país. Agora, o IBGE divulgou uma mudança de metodologia que mostra que a situação não era tão boa assim, que a situação é um tanto diferente e que, tomando o país como um todo e não apenas a medição em algumas capitais, a taxa de desemprego no Brasil é maior do que aquela que vinha Não é mais aquela sensação de pleno emprego que a gente estava nela até poucos meses atrás, não é? E tanto assim que as pesquisas mostram que, embora haja uma aprovação da Presidente da República, 60% se diz favorável a mudanças. 60%. É muita gente. Em 2002, havia um desejo de mudança. E o Serra não conseguiu ser eleito, que é uma pessoa extraordinária. Em 2010, havia um desejo de continuidade e a Dilma foi eleita. Então, essas pesquisas que medem o desejo de continuidade ou de mudança são muito importantes. E hoje, o desejo de mudança está em 60% da população. E o senhor acredita que esse desejo de mudança, ele vem acompanhado também do desejo de retomar uma forma anterior de governar que o PSDB trouxe? É o momento certo de fazer essa comparação? Porque das outras vezes não deu muito certo, mesmo porque o ex-presidente Fernando Henrique ele foi deixado meio de lado porque o próprio partido havia feito uma leitura de que a imagem dele estava desgastada. O partido que conseguir mostrar-se como uma alternativa viável, consistente, honesta para a população, é aquele que vai ganhar a eleição. Que seja realmente uma mudança de fato, não uma mudança meia boca, uma mudança que pisa lá, pisa aqui, uma hora é oposição, outra hora não é. Não, que realmente apresente uma alternativa a isso que aí está. E nós temos sido essa alternativa. Por isso eu acredito que nós temos imensas condições de ganhar essas eleições. E nessas imensas condições de ganhar essas eleições entraram 2 elementos novos aí que acabaram se unindo, Marina Silva e o Eduardo Campos. O senhor acredita que nessa mexida das peças desse tabuleiro, isso pode ser benéfico ou pode prejudicar o PSDB, que pode perder inclusive o apoio do PPS? Sim, o fato de haver mais partidos na oposição, porque, para ser realista, nas eleições há um partido de situação, não há 2. Os demais são obrigados a ficar na oposição. Por que está trocando? Senão, se quer continuar como está, vota na continuidade. Se quer mudar,
tem que procurar o partido que realmente incorpore, personifique essa mudança. Portanto, o fato de ter mais alguém querendo personificar essa mudança é bom, enriquece, fortalece a discussão. A participação do Eduardo Campos e da Marina no processo político ajuda ao processo de conscientização. E ajudando ao processo de conscientização, nós estamos fortalecendo de uma forma irrefutável, que não tem volta, a democracia brasileira. Melhora essa discussão, né? Se melhora muito. Não polariza o debate. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial, mas volto daqui a pouquinho para o quarto e último bloco do Jogo do Poder. Não saia daí. O Jogo do Poder está de volta e eu recebo nos estúdios da CNT em Brasília o deputado federal Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado, o senhor é autor do projeto que criou o programa de microempreendedor individual. E agora o senhor tem uma outra proposta que vincula os beneficiários do Bolsa Família a esse programa. Eu queria que o senhor explicasse isso. O microempresário individual é uma grande saída para tentar trazer para a formalidade milhões de brasileiros que estão fora. E estando fora, eles não têm benefícios como sociais, por exemplo. E também, se ele contrata alguém, se ele está fora da lei, o contratado também vai ficar fora da lei, claro. Ele não tem como contratar alguém. A atividade dele não existe. Como que nós enxergamos isso no início? Nos Estados Unidos, Canadá, Japão, na Europa, nesses países que são democracias, economias já consolidadas, o número de empresas jurídicas corresponde a 10% da população. 10% da população, pessoas físicas. Quantos nós deveríamos ter no Brasil se a nossa população está chegando perto de 200 milhões? 20 milhões de empresas. Por que nós temos bem menos? Por que temos um terço disso? A empresa brasileira é 3 vezes mais competente do que uma empresa americana, canadense, japonesa? Não. Ou ela é 3 vezes mais cara e mais difícil de ser mantida? Isso, exatamente. Ou há empecilhos para que ela se formalize como empresa. Então, fomos procurar e chegamos à conclusão de que nós tínhamos 11 milhões de pessoas fora da lei. Não que ele fosse um fora da lei, é que a lei não conseguia chegar até ele. E assim nasceu a ideia do microempresário individual. Eu fui o autor do primeiro projeto, ao qual foram anexados, foram apensados, que é a linguagem que se usa aqui, mais de 20 projetos. Saiu esse projeto que já foi atualizado 2 vezes, diminuiu o que se paga para o imposto de renda, para a Previdência, aumentou o teto máximo para não desenquadrar. Que é aquilo que ele pode ganhar por ano, para não sair dessa faixa. De 36 passou para 60 mil, que dá uma média de 5 mil por mês. Pode ser que no mês ele ganhe 3, no outro ganhe 7, mas é preciso que no final do ano a média dele 60. Por um ano ele pode até ultrapassar até 20%, pode chegar a 72%, mas o outro ano ele precisa voltar a 60%. Caso contrário, ele terá que se desenquadrar-se como microempresário individual e se enquadrar como microempresa. Ou seja, ele está expulso do jogo pelo seu sucesso, condenado pelo seu sucesso a ser uma empresa ainda maior, a gerar empregos, renda, a se desenvolver, que é o que a gente quer. Hoje já temos 70 mil empresas, microempresários que foram desenquadrados porque cresceram, ultrapassaram o teto e viraram microempresas. E estão felizes por isso, né? Muito. E nós queremos fazer várias alterações. Uma delas é permitir que o MEI contrate 2 aprendizes, 2 jovens, como nós tínhamos no passado. A gente ia no passado a uma alfaiataria, encontrava lá um jovenzinho aprendendo com o tio, com o parente, ou foi indicado por um parente, aprendendo a profissão. Íamos numa funilaria, no eletricista de automóveis, sempre tinha um jovem aprendendo para depois montar a sua funilaria, a sua empresa de elétrica, né? De fazer
Conserto, manutenções, conserto, reparos. manutenção e reparos. E hoje nós não temos isso. Nós teríamos que facilitar essa aprendizagem. Há outras questões que precisam ser mudadas. Por exemplo, há casos muito interessantes, muito até curiosos. Há municípios que ajudam os artesãos, fazendo feiras nos fins de semana. E nessas feiras impedem que empresas, indústrias vão lá vender os seus bordados, os seus produtos. E, portanto, na legislação de quem pode participar com uma mesinha, com uma banca nessas feiras, diz só quem for pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. É correto? Correto. Só que agora o artesão se regulamenta, vira MEI, ele ganha CNPJ. Aí a prefeitura vai lá e fala assim, você não. Ele é pessoa jurídica, mas ele não é uma grande empresa. Claro. Então é preciso que haja uma adequação da lei para permitir... Da legislação municipal, né? Isso, né? Legislação municipal. Então isso tem que ser feito no Brasil inteiro. A verdade é que o Brasil já acolheu essa lei. São 3.700.000 pessoas que se enquadraram como microempreendedor individual. Se formalizaram, criaram a sua empresa e estão criando empregos, porque o MEI pode ter um empregado, até um empregado. Ele pode registrar. Em suma, uma lei laborgênica gera empregos e não uma lei laborcida que destrói empregos. Tá. Um assunto que acabou entrando na pauta por uma conversa nossa aqui antes de começar a gravar, o senhor estava me dizendo que está aproveitando esse paradeiro aqui de Janeiro, em Brasília, onde tem poucos parlamentares, para fazer reuniões mais demoradas e mais proveitosas, e falou de uma que o senhor teve no Ministério de Minas e Energia para falar da questão do biodiesel. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque a mistura do biodiesel ao diesel não aumenta e nós temos empresas com capacidade ociosa porque não tem demanda, é isso mesmo? É isso. A mistura dos biocombustíveis aos combustíveis fósseis só traz vantagens. Primeiro, cada barril de petróleo que eu deixe de importar, de diesel que eu deixe de importar, ou que sobre para que eu possa exportar, eu estou ajudando a balança comercial. Segundo, questão de saúde pública. Eu consegui substituir o chumbo tetraetila pelo álcool, que não tem nenhuma contraindicação à saúde. Questões ambientais, eu diminuo a emissão de gases do efeito estufa. Quarta questão social, eu crio empregos aqui. Agora, no momento... Movimenta a economia como um todo. Movimenta a economia aqui no país. Estou importando 15% a 20% do diesel que é consumido no país. Tem sentido eu pagar mais caro para importar esse diesel, vender por um valor menor ou impor um prejuízo à Petrobras quando esse produto pode ser comprado aqui no Brasil? Quando as indústrias brasileiras que podem produzir o biodiesel já estão com capacidade ociosa de 60%? E isso elas podem evitar, inclusive, que uma parte daquilo que elas usam para fazer biodiesel vá poluir o meio ambiente, que é o caso do sebo, que impermeabiliza o solo, né? Exatamente. Aquela gordura animal que não pode ser consumida. Sim. O que é que o Ministério disse? Está disposto? Causa vantagem. O Ministério de Minas e Energia, que nos recebeu por 2 horas, ficamos 2 horas conversando sobre o assunto, é favorável. Falta convencer o Ministério da Fazenda. Tomara que consiga. Deputado, nosso programa infelizmente chegou ao fim porque o tempo acabou. Quero muito agradecer pela entrevista e deixar o convite para um retorno para a gente voltar a discutir política com profundidade e discussão de qualidade. A você, meu agradecimento pela audiência. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima quinta-feira, às 11h10 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá.